Você já ouviu falar do Ozempic natural? Ou já se deparou nas suas buscas pela internet sobre o psyllium? Pois é, nesse vídeo vamos falar sobre essa fibra e como ela pode te ajudar a emagrecer. Nesse vídeo eu vou te falar sobre o psyllium e se ele realmente tem o mesmo efeito do Ozempic. Eu e você sabemos que quando o assunto é emagrecimento, não é tão fácil como a mídia prega. E a cada nova dieta que você tenta, que parece ser a solução definitiva para o seu problema, na verdade ela acaba só gerando mais frustração. Mas se você clicou nesse vídeo pensando que ele pode te ajudar a emagrecer, continua comigo que vai valer a pena. Meu nome é Renata, eu sou médica e nesse canal a gente desmistifica os assuntos de saúde com ciência e sem terrorismos. Você sabia que a obesidade já virou uma epidemia global? E é por isso que a gente encontra tantas buscas pela internet sobre esse assunto. E talvez seja por isso que você caiu nesse vídeo hoje. Talvez você estivesse em busca de mais uma solução para o emagrecimento. Nesse vídeo eu vou te falar sobre uma plantinha que pode te ajudar se o seu objetivo é o emagrecimento. E ela pode te ajudar ainda mais se além da obesidade você tiver diabetes, colesterol alterado, intestino preso, mas vamos lá. Por que o psyllium é chamado de Ozempic natural? Nesse vídeo eu vou te explicar. Vou te falar sobre o psyllium, o que é, quais os seus benefícios, qual a maneira correta da gente tomar, será que a gente pode tomar todos os dias? Final de quebra, eu vou te mostrar um estudo mostrando quantos quilos você consegue perder utilizando essa planta. Então vamos lá, vamos começar entendendo o que é o psyllium. O psyllium é uma planta do gênero Plantago, qual a gente utiliza as suas sementes. O psyllium é uma fibra solúvel. O que é isso? É uma fibra que digere com a água. Mas vamos entender primeiro ali o que é uma fibra. Fibras são carboidratos que não são digeridos pelo nosso organismo. Então, quando você faz a ingestão de uma fibra, ela passa por todo o seu canal digestivo, mas ela não é digerida. Então, ela acaba saindo pelas fezes. Então, o psyllium é uma fibra solúvel porque ela se dissolve na água. Então, quando a gente usa o psyllium com água, ela faz um gelzinho no intestino que é capaz de promover saciedade, redução da absorção de carboidratos, colesteróis e dessa forma ela melhora o funcionamento intestinal, ajuda o intestino que está mais constipado, fazendo com que você tenha evacuações com mais frequência. Então a gente descobriu que o psyllium é uma fibra. E quais são os benefícios das fibras? Para vocês terem uma ideia primeiro, para você entender a potência que é o psyllium, a gente encontra fibras em vários alimentos. Então, em frutas, vegetais, tubérculos. Vou dar um exemplo, então, da aveia. Conhecida, né? A gente come ela por conta do seu poder de ter muita fibra. A aveia, 100 gramas de aveia, a gente encontra 21,5 gramas de fibra. O exemplo do feijão. Em 100 gramas de feijão, a gente tem 20 gramas de fibra. Agora, em 100 gramas de psyllium, a gente tem 80 gramas de fibra. Deu para ter uma noção da potência que é o psyllium? Agora sim, vamos ver quais são os benefícios das fibras no nosso organismo. Então, uma fibra solúvel, em contato com a água no nosso intestino, ela promove reações de fermentação que acabam ajudando o funcionamento do intestino. Se você tem diabetes, quando você faz a ingestão do psyllium, junto com a água, ela forma um gelzinho que, associado a outros alimentos, quando você vai fazer a ingestão de outros carboidratos, por exemplo, lá no seu intestino, esse gelzinho que forma com o psyllium e a água, faz com que tenha uma redução da absorção do carboidrato. Ou seja, o carboidrato que vai ser absorvido pelo seu intestino, ele vai sendo absorvido de forma mais lenta, evitando picos de insulina, que é o que acaba piorando a diabetes. E de outra forma também, ela acaba inibindo, reduzindo parte da absorção desse carboidrato. Então, parte desse carboidrato, ele acaba indo embora nas fezes. Parte dele não é absorvido pelo organismo. Então, ela ajuda de duas formas para quem tem diabetes. Reduzindo picos de insulina, reduzindo a absorção mesmo
intestinal. Então, parte do carboidrato que foi ingerido, ele vai embora. Ela melhora também para quem tem colesterol alto. Da mesma forma, com o mesmo mecanismo de ação. Na hora que a gente forma esse gelzinho no intestino, parte desse colesterol, ele não é absorvido pelo organismo. Então, ele vai embora. Dessa forma, a gente reduz a longo prazo os níveis de colesterol. Então, para vocês terem uma noção, foi feito um estudo com pessoas que tinham colesterol alterado, diabetes, triglicerídeo alterado, e eles encontraram, fazendo uso do psyllium em cerca de 10 a 11 gramas por dia, por 12 semanas, essas pessoas tiveram uma redução de 1,7 na hemoglobina glicada. O que significa isso? Quando a pessoa tem diabetes, a gente tem uma meta de hemoglobina glicada, que é um exame sanguíneo que a gente faz, de 7. Por exemplo, uma pessoa com diabetes do estudo, ela poderia estar com um valor de 8,7 de hemoglobina glicada. E depois desse estudo, depois de 12 semanas utilizando o psyllium, ela chegou no valor de 7, ou seja, no valor adequado, somente com o psyllium. Outra coisa, nos níveis de colesterol, ela conseguiu reduzir, em média, 20 miligramas por decilitro. Então, um colesterol, o LDL, que a gente considera uma média normal, para quem não tem risco cardiovascular envolvido, seria de 100 miligramas por decilitro. Então, a pessoa, vamos supor que ela está com 120. Com o psyllium, ela conseguiria reduzir 100 esse valor. No estudo, a gente também observou uma redução no triglicerídeo também, com uma queda também de 20 miligramas por decilitro. As fibras também auxiliam no nosso sistema imunológico, porque o intestino, ele produz anticorpos. Quando a gente usa as fibras, a gente acaba melhorando o funcionamento intestinal. Então, dessa forma, a gente tem uma melhora do nosso sistema imunológico também. Tá, mas então vamos falar do assunto que fez você entrar aqui. Por que ela é chamada de Ozempic natural? Além de todos esses benefícios que eu já mencionei, ela também tem um papel no emagrecimento. Por isso que ela é comparada ao Ozempic. Por quê? Pelo seu papel de causar saciedade, promover saciedade. Então, o Ozempic, ele também age promovendo saciedade. Porém, por mecanismos de ação diferentes. Então, a gente não pode dizer que o psyllium é um Ozempic natural, porque eles têm mecanismos de ação diferentes. Mesmo assim, o psyllium é uma boa estratégia para quem quer promover saciedade, para auxiliar na perda de peso. O que o psyllium ele auxilia? Quando você faz a ingestão dele corretamente, com o objetivo de perda de peso, ele vai te ajudar a ter mais saciedade, ou seja, você vai ficar mais cheio. Dessa forma, você vai ingerir menos calorias e assim você vai ficar em déficit calórico, que é o que faz você perder peso. Tá, mas eu posso usar psyllium todos os dias? Qual que é a forma correta de tomar ele se o meu objetivo é emagrecimento? Vamos falar isso agora, mas antes, se você tá gostando desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal para a gente conseguir trazer mais conteúdos como esse. Então vamos lá, qual que é a forma correta de tomar o psyllium se o seu objetivo é o emagrecimento? Para o emagrecimento, para promover saciedade, a gente tem que tomar ele antes das principais refeições. Então, a quantidade seriam 2 colheres de chá de café ou 1 colher de sopa rasa da fibra, né? Você faz a ingestão dela puro, com algum outro alimento, mas de forma que depois que você faz a ingestão dela, você beba 300 ml de água. Então, como que funciona? Você toma o psyllium, toma 300 ml de água, depois de 30 minutos você vai fazer a sua refeição, porque aí dá o tempo dela formar um gel no seu intestino e reduzir a quantidade de alimento que você vai ingerir. Você pode fazer isso antes do almoço e antes do jantar. Pode fazer antes do café da manhã também, mas assim, em média, a gente faz 2 vezes ao dia. Outra coisa, a gente pode fazer o uso dela todos os dias, mas qual que é o cuidado para fazer o uso da fibra? Não adianta a gente fazer o uso da fibra sem uma quantidade adequada de água, porque a água, junto com o psyllium, que vai dar esse efeito importante. Outra coisa, além disso,
Se a gente usa o psyllium e não bebe a quantidade adequada de água, ele pode fazer um efeito contrário, de promover constipação intestinal, porque ele precisa de água para fazer o intestino funcionar adequadamente. Então, uma média que a gente usa de ingestão de água por dia, 35 ml por quilo de peso. Então, um exemplo, uma pessoa que pese 70 quilos vezes 35 ml, que ingerir em média 2,5 litros de água, de líquido, por dia. Então, essa é a média para vocês utilizarem. Beleza, agora vamos falar sobre o que os estudos estão falando pra gente sobre a perda de peso com o psyllium. Então, eu trouxe um artigo que é uma revisão e meta-análise, no qual foi avaliado o psyllium para redução do peso corporal. Nesse estudo, o psyllium foi ingerido imediatamente antes das principais refeições, com uma média de uso de 11 gramas diariamente. As pessoas desse estudo utilizaram o psyllium por uma média de 4 a 5 meses. E o resultado do estudo foi uma redução de menos 2,1 quilos com o uso do psyllium, somente com o uso do psyllium, mantendo uma dieta padrão, tanto para o grupo que utilizou o psyllium, quanto para o grupo que não utilizou. Aquele grupo que utilizou o psyllium teve uma redução de menos 2,1 quilos. Além disso, também tivemos redução do IMC, consequentemente, pela redução do peso, e uma redução também da circunferência abdominal, com uma média de redução de 2,2 centímetros. Esse estudo ele é realizado com base em uma dieta padrão que foi utilizada nos dois grupos, tanto o grupo placebo, que não fez uso do psyllium, quanto o grupo que fez uso do psyllium. E ao final do estudo, com essa dieta padrão, o grupo que fez uso do psyllium teve uma redução de menos 2 quilos de peso corporal. É claro que a gente tem que manter se atualizando em relação a novos estudos que surgirem sobre o psyllium e a perda de peso. Mas é comprovado, por ser uma fibra muito potente, que ela traz benefícios para a nossa saúde e pode ser utilizada como um aliado para quem está na luta contra o peso. É claro que a gente não pode esquecer que o mais importante é a gente manter um déficit calórico. Então, a dieta, um acompanhamento com o nutricionista é muito importante, associado ao uso da fibra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês já utilizaram o psyllium, o que vocês acharam. Se tiver alguma ideia de vídeo pra gente trazer aqui no canal também, será muito bem-vindo. E para finalizar, se você gostou desse canal, clique em se inscrever, dá um like pra gente e continue acompanhando os vídeos do canal. Até a próxima!